Vamos lá, estamos conversando sobre a Arca de Noé, o dilúvio, e vamos continuar nossa conversa hoje no capítulo 8. Queria convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 8. Tá vendo, Vitor? Hoje eu acertei, né? Semana passada terminou o culto, cumprimentei todo mundo, os adolescentes vieram até mim, falaram, pastor, semana passada, hoje o senhor falou Noé 7. Gênesis capítulo 8. Nós não vamos ler todo ele agora, então vamos lá para o verso de número 20. Gênesis capítulo 8, verso 20. Ontem a internet da minha casa não está funcionando. E eu precisava fazer a EBD de hoje de manhã, com a internet, né? Aí, fui para a casa do meu sogro. Cheguei lá no sogrão, estou precisando da internet, né? Cheguei lá, né? E fui fazer a escola dominical de hoje de manhã. E aí eu fiquei, meu sogro, ele é todo, né? Ele se gaba de que já leu a Bíblia não sei quantas vezes e tal. Eu comecei a fazer umas perguntas sobre a Arca de Noé. Peguei meu sogro. Meu sogro sabe mais ou menos, bem mais ou menos. E a gente está vendo aqui como que a história é profunda, como que ela vai muito além daquilo que as letras que estão ali propõem e os significados que cada palavra vem apresentando para a gente. E o texto de hoje diz assim, levantou Noé um altar ao Senhor e tomando de animais limpos e aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Vamos orar ao Senhor? Pai bendito, estamos na tua presença mais uma vez. Já falamos quem o Senhor é através de louvores, já conversamos contigo e confessamos os nossos pecados a ti, mas agora nesse momento o Senhor fala conosco através da sua palavra. Que o Senhor me abençoe para que eu não fale nada além daquilo que o Senhor tem para falar à tua igreja nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. O título do sermão de hoje é O que é importante na vida. Essa semana, eita semana agitada essa. Muitas emoções. Tadinha da Priscila, teve que ouvir muito essa semana para lidar com as minhas emoções, viu, Marina? Priscila já está treinando para ser psicóloga. Já está treinando. E essa semana eu me deparei com uma postagem desse pastor chamado Luiz Lacerda, da IPB de Indaiatuba. E o tema da postagem dele é cansado demais para ir à igreja. Cansado demais para ir à igreja. E ele diz o seguinte, recentemente conversei com um jovem que tem ido pouco à igreja. Ele descreveu sua rotina exaustiva de vestibulando, regada a café e livros. Estudo o dia inteiro, todos os dias, sem tempo para congregar. Em suas palavras, notei angústia e ansiedade, como se já tivesse ouvido essa história antes. Um déjà vu. Parece haver um padrão na justificativa de quem se afasta da comunhão por causa das demandas da vida. Troque o vestibular por trabalho, faculdade, namoro, filhos ou qualquer outro projeto pessoal. Mudam os cenários e as pessoas, mas os argumentos se repetem. Falta de tempo, cansaço, uma fase complicada. Um ciclo vicioso. Não digo que essas coisas são ruins, mas se estiverem no lugar errado, podem se tornar, de fato,
falta tempo e sobram compromissos. Alguns, em resposta, mergulham ainda mais no que já os consome, sem sobrar espaço para mais nada. A saúde é negligenciada, a família sacrificada, a rotina desequilibrada. E a fé? Na prática, fica de lado. Mantém-se a confissão religiosa, mas sem experiência com Deus em comunidade. E aí? Será que é um cenário bem parecido com as nossas vidas? Esses dias eu encontrei com uma pessoa e foi muito interessante porque na conversa com ela, eu comecei a conversa falando assim, e aí, cara, tudo bem? Ele, tudo bem. Muita correria? Muita. A impressão que eu tenho é que está todo mundo meio que correndo, numa correria sem fim, e um monte de compromissos. É compromisso com a família, é compromisso com o trabalho, é compromisso com inúmeras situações. Portanto, o que aconteceu com esse jovem? Por que ele chegou nesse lugar de ansiedade e angústia? Por um simples motivo. Ele esqueceu o mais importante. O texto de Noé nos mostra o que é mais importante. No texto do capítulo 8 como um todo, nos mostra o que de fato importa nessa vida. Entretanto, o que fazemos quando nos encontramos nessa mesma situação que esse rapaz? Porque talvez você esteja assim, com a agenda cheia, com uma vida cansada, acumulada, cheia de compromissos, cheio de... Parece o tempo todo que você anda meio sufocado. Não sei se vocês se sentem assim, mas eu, todo dia que acordo pela manhã. E o que é que a gente faz? Primeira atitude. Lembra quem Deus é. Olha o que diz o verso 1 do texto do capítulo 8. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Vamos lá? Expressão pontual e importante na narrativa. Deus se lembrou de Noé. Normalmente, quando essa expressão aparece nas Escrituras, sempre aparece em dois sentidos. Primeiro, aparece quando Deus reforça o seu compromisso na aliança, executando um compromisso prévio. Não é que ele se lembrou, mas utiliza-se de linguagem humana para a gente poder entender a narrativa bíblica. Então a ideia aqui é que Deus continua executando e sendo fiel à aliança que ele foi. E a segunda coisa que nós esquecemos é, Deus se lembrou da provisão. O texto nos fala que quando a arca foi construída, metade da arca era para comida. Em nenhum momento da narrativa bíblica diz que essa comida faltou. Talvez a gente esteja achando em determinados momentos da nossa vida, de nossa correria, que parece que Deus está esquecendo da gente. E que a vida depende do quanto nós podemos e somos capazes de fazer pela força das próprias mãos. Portanto, quando a frase aparece, lembrou-se Deus de Noé, eu fico pensando, será que Deus lembrou de mim? O texto nos diz que Deus não só lembrou de Noé, mas lembrou dos animais. Lembrou também de todos que estavam na arca. Além disso, Deus sabia que a água estava alta e essa água precisava descer para que eles pudessem voltar para a terra. Então, o que é que Deus faz? Deus simplesmente sopra. E olha o que diz o texto. Um vento sobre a terra e as águas baixaram. Exatamente igual na narrativa da abertura do Mar Vermelho. Como que o Mar Vermelho foi aberto? Deus soprou
e o mar se abriu. O verso 2 diz que as fontes do abismo se fecharam. E vimos na semana passada que as fontes desses abismos são os tsunamis e os terremotos que aconteceram quando a terra sai da Pangeia e vai dividindo todas as suas terras, como conhecemos hoje como continentes. E também as comportas dos céus, e a copiosa chuva dos céus se deteve. As águas, elas iam se escoando continuamente sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. 150 dias na arca. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Quer saber onde é Ararat? Olha lá o mapa. Eu desconfiei que não ia ficar tão bom assim. Eu desconfiei. Mas não sei se você tem um mapa mundi na sua cabeça, mas o Ararat está bem pertinho da Armênia, antiga Rússia, na ponta do Irã e no extremo leste da Turquia. Calma que eu sabia que isso ia acontecer e eu vou melhorar para vocês. Olha que coisa linda! O Monte Ararat. Uma cadeia de montanhas, não sabemos ao certo qual montanha que parou, mas essa cadeia de montanhas Ararat é essa daí, ó, que fica lá no finzinho da Turquia, bem pertinho da Armênia, um lugar cheio de guerra. A arca para ali. Deus se lembra, Deus sustenta, Deus continua executando seu plano, Deus no seu poder sopra, as águas começam a escoar, Deus com seu poder faz a arca parar em cima de um monte. Lembra? Na construção da arca, a arca não tem leme, a arca não tem direção, a arca não tem vela. A arca tem quem? O próprio Deus dentro dela, guiando essa arca para parar em cima de um monte. Exatamente igual ao templo de Jerusalém, que para em cima de um monte. Muitas vezes na vida, a gente acha que Deus esqueceu. Às vezes nós passamos situações em nossas vidas que a gente entende bem assim, cara, não é possível. Calma. Deus ainda não terminou. Segunda atitude que precisamos ter, paciência. Paciência. Quem aqui é muito paciente? Obrigado. Já entendi. Irmãos, paciência não é algo forte nos nossos dias. Não é. E nós sabemos que as tecnologias, elas não são neutras. E todo mundo acha que o marido ou a mulher vai mudar num clique. Você já percebeu que não mudou, né? Já percebeu que não mudou? Não muda num clique. Às vezes, muitas vezes, na verdade, falta um pouco de paciência. E se tem uma coisa que não faltou para Noé, foi essa tal dessa paciência. E olha como o texto descreve. Ao cabo de 40 dias, olha só, 40 dias que essa arca estava parada. Abriu Noé a janela que fizera na arca. E Noé soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava. Algumas traduções, e há uma possibilidade de tradução do hebraico aqui, de que esse corvo, ele andava em círculos, como se ele ficasse andando em volta da arca, procurando um lugar para parar, e ele não para. E o texto diz que até que secaram as águas de sobre a terra. Versículo 8, depois, Noé solta uma pomba, para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca.
Está vendo como leituras cuidadosas da Bíblia é muito importante e interessante? É normal ou natural você fazer assim com o seu braço e uma ave parar no seu dedo? Aí você talvez fale bem assim, não, já aconteceu comigo lá com as araras, fui em tal canto, a arara foi lá e pegou no seu dedo. Mas vamos lá, natural não é. Isso mostra que Deus cuidava muito dos animais. E nós vamos ver no próximo capítulo, no capítulo 9, que uma das maldições que o Senhor coloca sobre Noé, depois de um pecado, é justamente dizer, olha, você não vai mais dominar sobre os animais. E por isso que a onça come gente. E que bicho bonito é essa tal dessa onça. Por isso que cachorro morde. E por isso que gato não quer saber de você. Esperou ainda outros 7 dias. Olha o tempo. 150, 40, mais 7. E de novo soltou a pomba para fora da arca. À tarde, alguns textos vão dizer, ao anoitecer, no final da tarde, ela voltou a ele. E quando essa pomba volta para ele, traz para ele no bico, olha a leitura cuidadosa. O que é que traz no bico? Uma folha nova de... Irmãos, vamos lá. Presta atenção. Se a Bíblia é específica em algumas características, é porque ali tem coisa importante para a gente ver. Uma pomba sai da arca, voa, 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 encontra uma oliveira e volta com essa oliveira. Oliveira é uma árvore que só se dá em baixas altitudes. Esse Monte Ararat tem algo em torno de 3.500 metros de altura. Por que a árvore oliveira era tão importante? Porque significava que as águas já tinham minguado até um nível que o ser humano poderia viver normalmente. Acabou aí? Tem mais uma característica que o texto nos diz. É uma folha de oliveira, mas como é essa folha? Nova. Algumas traduções, a tradução inglesa vai chamar de fresca. Espera aí. O que significa algo novo, algo fresco? Algo que acabou de ser feito. A história de Noé é uma história que traz para a gente o juízo de Deus e a recriação de todas as coisas. Essa informação é muito importante para a história porque ela mostra bem assim, Noé, eu recriei. Está feito. A árvore está novinha nas tuas mãos. Assim, entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então, esperou ainda mais 7 dias. Até eu estava lendo, eu ficava, que agonia. O homem vai sair que hora dessa arca? Espera mais um pouquinho, ele espera mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. E sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então, Noé removeu a cobertura da arca, e olhou. E ali ele conseguiu ver que o solo estava enxuto. Calma. Aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé, Noé, meu filho, agora saia. Vocês lembram do sair? Vocês lembram do ir? Vocês lembram do espalhar? Vocês lembram do encher a terra? Olha voltando.
Meu filho, sai da arca, e contigo tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Os animais que estão contigo de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra. E façam o quê? Meninos, se reproduzam, enche a terra de gente, não é de cachorro não. Negócio de pai de pet não dá certo. É pai de gente. Sejam fecundos, se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Irmãos, prestem atenção na narrativa. Paciência. Você está construindo um negócio. E você quer que o negócio vá rápido e cresça exponencialmente. Calma. Paciência. Noé já estava com o barquinho parado lá, ó, e ficou mais tantos dias, mais tantos dias, mais tantos dias, depois troca a data e mais tantos dias. É paciência. Nesse mundo corrido, apressado, a palavra de Deus chama a gente para fazer o quê? Paciência. Paciência com o filho, paciência com a mulher, paciência com o funcionário, paciência. Pode ter paciência com o pastor também. Não tem problema não. Paciência. Nós, seres humanos, a gente falou um pouco disso hoje de manhã, né? Nós, seres humanos, somos extremamente complexos. Extremamente complexos. Eu estou lendo um livro chamado Organize Suas Emoções. O nome do livro. Eu tento ler ele diariamente, pelo menos um pedacinho. E eu fico vendo, gente do céu, como é difícil lidar com esse negócio chamado emoção. Primeiro que assim, nunca ninguém chegou para mim para falar bem assim, olha, isso aqui é uma emoção e você tem que aprender a lidar com ela. Você não pode nem cortar ela da sua vida, você não pode nem alimentar ela demais, você tem que ponderar ela para ela ser santa diante do Senhor. O negócio difícil. Muitas vezes a gente não sabe nem quais são as emoções do dia. Mas será que a gente tem algum momento do nosso dia que a gente para pensar? O que eu estou sentindo? Ou a vida é corrida demais para parar? Por último, faça o que importa. Depois de toda a história, do caminhar de Noé com Deus, obedecendo cada princípio que Deus colocou para ele obedecer, Noé agora sai da arca. E quando sai da arca, ele faz o que importa. E olha o que ele faz. Levantou Noé um altar ao Senhor. Sabe o que é que Noé faz? Noé faz um culto com a família dele. Noé resolve cultuar a Deus. Noé resolve falar bem assim, nesse novo momento da minha vida, eu vou começar diante de Deus. O texto diz que aqueles animais limpos que Deus mandou ele levar, ele pegou esses animais e ele oferece um sacrifício sobre o altar. E esse sacrifício era queimar esses animais para o Senhor. E o texto nos diz, no verso 21, que o Senhor aspirou esse cheiro. O Senhor recebeu esse sacrifício.
O Senhor recebeu esse culto de Noé. E quando ele recebe esse culto, olha o que é que ele diz. Noé, é o seguinte: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Noé, é o seguinte: eu aceito o seu sacrifício, eu aceito o seu culto, portanto, agora a minha ira foi acalmada, e eu prometo a você que eu não vou mais acabar com os seres humanos. O texto diz ainda que nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Deus está dizendo simples, para a gente simplificar, esse versículo é bem difícil de ser entendido, bem difícil de ser traduzido, mas para que possamos simplificar Deus não vai repetir o que aconteceu em Noé. Não vai. Então, no ambiente em que nós vivemos de instabilidade política e bélica que nós vivemos, né? Semana passada, Ruanda, no meio da África, resolveu entrar no Congo. E a guerra começou a rolar. Nós já temos a guerra da Ucrânia e da Rússia, nós já temos Israel com Hamas mais financiado pelo Irã, pelo Catar. A gente já tem a guerra das Coreias lá em cima. A gente já tem várias guerras. Aquela parte ali centro-africana, lotado de guerra. E há sempre um questionamento que é o seguinte: se tiver uma guerra, o mundo se acaba. Se acaba não. A palavra de Deus nos diz: não tornarei a ferir todo vivente como fiz. E ele diz: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inferno, dia e noite. Sabe o que é que ele está dizendo? Deus está olhando para Noé e falou assim: Noé, aceito esse sacrifício. E a partir de agora, eu me relaciono com os seres humanos, mas não acabo com eles. Por quê? Por que Deus fez isso? De que sacrifício é esse que nós estamos falando? De que sacrifício nós estamos falando? Será que nós estamos falando meramente de uma ave que simplesmente seu sangue foi derramado, faleceu e ali ele foi entregue como um substituto? Ou será que animais sacrificados, principalmente esses animais colocados por Deus ali na relação com o ser humano, não apontava para alguma coisa mais profunda no nosso coração? Será que uma simples ave morrendo e sendo entregue ao holocausto acalmou totalmente a ira de Deus em relação ao pecado do mundo? Será que uma ave tem esse poder? Vamos caminhar um pouquinho mais a história. Mais para frente, Deus vai falar assim: não, pega uma ovelha agora, um novilho, cevado, bonitinho, sem mancha, sem mácula. Isso aí vai acalmar a minha ira. Vai acalmar a ira? Não, então tá bom, peraí, vamos caminhar mais um pouquinho. Daqui a pouco você pode pegar também um boi, e você pode entregar e tal, e se ele morrer, assim, o boi também vai acalmar a ira do Senhor? De que sacrifício nós estamos falando? Qual é o único sacrifício que existiu na face da terra em que a ira do Senhor foi saciada? Quando o seu próprio sangue foi derramado na cruz do Calvário. E naquele momento, quando o sangue de Cristo é derramado na cruz do Calvário, a ira do Senhor foi
plenamente saciada. Por isso, meu querido, eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Você não precisa achar que você vai fazer alguma coisa para amenizar a ira do Senhor. Você não precisa achar que você vai precisar se bater, passar fome, porque você é muito ruim e isso vai expurgar os seus pecados. Não vai. Não vai. Ao mesmo tempo, não fique achando que você tem que pedir a oração do pastor, porque a oração do pastor vai chegar até Deus e Deus vai me abençoar. Ih, meu filho, se você souber a fraqueza da minha oração. Em nome do sacrifício de Cristo Jesus. Os pecados são perdoados. O acesso ao Senhor foi dado para todos os santos. Portanto, é por causa de Cristo que nós temos a sementeira e a ceifa, o frio e o calor, o verão e o inverno, dia e noite. Amém? Vamos conversar mais um pouquinho? Primeira aplicação. Para uma hora na tua vida. Só tu e tu. Sai desse celular. Larga essa televisão. Se tranca no teu quarto e bate um papo contigo. Olhe para a sua vida e questione sobre como ela está. E não tenha medo do resultado que você vai encontrar. Foi você que construiu isso. Estou sem internet lá em casa, Edmilson. Ô, agonia, rapaz. Normalmente no domingo, eu almoço lá na sogra. Bato aquele rango gostoso, chego em casa, ligo o ar-condicionado e deito na frente da TV, né? E o barulhinho da TV eu vou e tiro um sono ali de 40 minutos, 30 minutos e depois terminar o sermão. Rapaz, hoje eu não consegui nem dormir porque eu boto lá no canal do YouTube, no que eu acho legal e aquilo vai me acalmando e eu vou cochilando. Mas hoje, rapaz, sem internet eu botei na televisão aberta, não tem condição. E sabe o que é que me deixava mais agoniado? Era, por que eu não desliguei a danada da televisão? Porque não pode parar. Para. Segundo, tenha paciência no processo da sua vida. A vida é feita de estações. Estava conversando isso com o Antônio, não foi, Antônio? Quinta-feira passada. A vida é feita de estações. E cada estação tem o seu momento. A minha estação, a estação do Antônio, a estação do meu cunhado, olha o meu cunhado lá, com minha sobrinha, coisa mais linda, a minha sobrinha. A estação do André, a estação do Wagner, a estação nossa. É de trabalhar mesmo. Tem que produzir mesmo. Mas tem um processo. As coisas não caem do céu, não. Viu, Ítalo? Ontem eu cheguei para o Ítalo, perguntei, Ítalo, como é que está a série nova? Ele falou, série? Como assim série? Eu não sei nem o que é série. Irmão, eu sou da época de série, né? Quinta série, sexta série, sétima série. Aí ele não sabe o que é. Ele é do primeiro ano que você está agora, né? Aí eu fui perguntar a série, ele não sabe me falar. Ele pensou que era série de televisão, de Netflix. Ítalo, como é que tá, Ítalo? Como é que tá a escola? Começou agora e tal. Muito difícil. Bem-vindo ao mundo, Ítalo.
Cada fase que passa, mais difícil fica. Você acha que a fase do teu pai está mais fácil? Tá, mais não. A vida é um processo, meu querido. E a gente tem que viver pacientemente cada processo. Agora eu estou vivendo o processo do Samuel. E pacientemente, né, meu amor? A gente vai vivendo. Ontem, tadinha da Priscila, ficou o dia mal, né? Ficou o dia mal. Tem que ser paciente. Por último, o que é importante na sua vida? O que é importante na sua vida? Acabou não, tá? Vejam só. Jesus alertou sobre o perigo de focar apenas nas demandas terrenas e ignorar a eternidade. Vocês lembram desse texto? Que diz ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu coloquei um problema para a gente, agora eu estou trazendo um remédio. A Bíblia também nos falou sobre aqueles que deixam as opressões e ansiedades do mundo sufocarem a palavra de Deus no coração. Vocês lembram da parábola do semeador? Muitos correm atrás de seus sonhos, mas na verdade, eles estão correndo atrás são dos seus ídolos. Não quero ser insensível aos desafios de ninguém, mas também não podemos ser ingênuos quanto a esse padrão pecaminoso que atravessa a história. Que padrão é esse? Por que você acha que Deus te chamou para fazer sucesso? Quem falou para você que você tem que ser um empresário de sucesso? Quem falou para você que você vai ser rico? Quem falou para você que você vai ter uma vida boa? Quem prometeu isso para você? Alguém prometeu? Será que isso não é hoje um ídolo do nosso coração? Esse padrão pecaminoso que atravessa a história. No tempo dos apóstolos, alguns que estavam cansados, talvez como nós, né? Abandonavam a comunidade. E aí o apóstolo tem que vir trazer a seguinte palavra: não deixemos de congregar como é de costume de alguns. Tem gente que achando que o fato de não vir à igreja, de não ter um tempo com Deus, de não alimentar sua espiritualidade em Cristo Jesus, vai descansar. Mas junto dessa palavra há uma advertência, há um incentivo. Procuremos encorajarmos uns aos outros. A palavra é, então vai, sai da igreja. A palavra é, não vem na EBD não, fica dormindo em casa. A palavra é, não, você está muito cansada, fica aí em casa domingo à noite. Não, a palavra é, nos encorajemos. Quem se afasta da igreja se desanima, pois perde o encorajamento da pregação e do testemunho dos irmãos. E quanto mais distante, mais difícil de retornar. Um abismo sempre chama outro abismo. Antes de eu saber que isso aqui era um versículo, eu ouvi a minha avó tanto dizer isso para mim. Se sua rotina é exaustiva, faltar ao culto não trará descanso, apenas mais exaustão. Descanso não é ócio, é realinhamento de coração. E o que a gente faz no culto? Lembra de quem nós somos, paciência no processo, e a gente lembra da coisa mais importante que temos na vida, que é o nosso relacionamento com o Senhor. Aí o irmão acha que ficar em casa ele vai descansar. Não vai descansar. Porque você vai continuar alimentando no seu coração as angústias do seu coração. Portanto, a palavra de Jesus é simples. Para você que anda cansado, sobrecarregado,
Vinde a mim. O que é que você está esperando? O que falta, seja? O que falta é isso. Na minha família, pelo lado de mãe, quando eu olho assim, crente, minha avó, meu avô, minha avó. Quando eu olho para o pai, crente, minha avó, meu avô, minha avó. Aí eu tô com a conversa do Edmilson na cabeça. E a pergunta que veio no meu coração é: lá em casa, quando meu filho for pastor, se um dia ele for pastor, e ele for pregar lá na primeira igreja de Ji-Paraná, e ele for fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui, ele vai falar bem assim: lá em casa, crente é o meu pai ou é a minha mãe? Imagina se o meu filho chega à conclusão que o crente na casa dele é a mãe dele. Eu olhei para a vida da minha esposa. Por parte de pai. Quem é a crente na família da minha esposa? Meu sogro? Nada. A avó da Priscila. 75 anos de SAF. O meu cunhado está ali, ele sabe disso. O meu cunhado é diácono lá. E meu cunhado passa lá para pegar o dízimo da senhorinha, que ganha um salário mínimo. E faz umas roupinhas lá, e costura e faz umas roupinhas. Pois ela entrega as moedas para o meu cunhado. Sabe o que falta nas nossas casas? Tempo com Deus. Tá todo mundo corrido demais. Tem que acordar, já tem que botar os meninos para se arrumar, porque os meninos amanhã tem aula. Aí o Edmilson são 3, a Gleice também, né? Tem que botar 3 meninos para dar aula, e puxa para lá, e fala: Cauã, você escovou o dente? Não, não escovei. Pega o Cauã e bota lá, e vem para cá, e aquela correria. O dia já começa no pique de 220, e tal, não sei o quê, papapá. E que horas para falar com Deus? Que hora da sua vida você para falar com Deus? Você pai, que horas você para ler a Bíblia com seus filhos? Que horas você faz isso? E na conversa com o Edmilson, uma das coisas que o Edmilson falou, eu vou falar, tá, Edmilson? Se não puder também, depois tu me demite e vai embora. Edmilson falou: pastor, olha, tempo passa assim. Hoje, o Ítalo sai da escola, vai para casa, eu estou chutando aqui, tá, Ítalo? Aí o Ítalo 3 horas tem não sei o quê, 4 horas tem não sei o quê, tal hora, o Ítalo chega em casa 8 horas da noite. Aí você pega o seu filho vai para a escola de manhã, quando chega à tarde ele tem balé, ele tem natação, ele tem aula de inglês, ele tem não sei o quê, ele tem não sei o quê, ele tem reforço, sei lá o que danado que ele tem. Que horas teu filho tem tempo com Deus? Noé, quando saiu da arca, primeira coisa que ele fez? Um culto a Deus. Irmãos, pelo amor de Jesus Cristo, o que importa nessa vida é a vida que a gente tem com Deus. E seu filho está vendo a vida que você tem com Deus? Ou a vida que você não tem com Deus? E um dia ele vai falar: na minha casa, crente mesmo é manhinha. E eu fiquei pensando: quem é crente na minha casa? Meu pai ou minha mãe? A minha mãe é mais assim, né? É mais... Você ajuda aí, irmão. Mais assim, você não pode falar não, né? Hã? É mais animada, ela é mais, vamos fazer, envolvida e tal, e quer fazer. Eu levei ela na congregação, ela já falou: não, se eu vier para Ji-Paraná, eu vou lá para a congregação. Porque lá eu vou animar aquele povo. Ó, minha mãe. Vou animar, não, fazer e tal. Meu pai, tranquilo.
calmo, sereno e tranquilo. Meu pai, para tirar meu pai do sério, tem que ser um negócio muito grande. Tranquilo. E eu fiquei pensando, normalmente, eu ia dizer minha mãe. Só que o meu pai fez uma coisa na minha vida muito importante. Aos 14 anos de idade, acho que eu nunca contei isso aqui. Aos 14 anos de idade, eu revoltado porque minha mãe e meu pai viviam na igreja, cheguei para o meu pai e para minha mãe e falei, olha, legal esse negócio de igreja, não quero para mim, vai embora. Minha mãe se levantou do sofá, foi para o quarto chorar. E meu pai ficou olhando para mim, né? Falei, pai, ó, esquece, 18 aninhos, é 18 aninhos? 18 aninhos, tchau, vou viver minha vida. E o senhor fica aí de boa e tal. Meu pai falou, beleza, faz o seguinte, vai lá pro quarto e deita um pouquinho lá. Beleza. Fui para lá pro quarto, já sabia que eu estava de castigo, né? Fui lá pro quarto, daqui a pouco chega o meu pai. Abre a porta, me botou na ponta da cama, falou o seguinte, meu filho, enquanto comeres do meu feijão e deitares debaixo do meu teto, quem manda sou eu, e você vai para onde eu quiser. Então, você vai para a igreja, querendo ou não, acordando ou não acordando, você vai para a igreja. Segunda coisa. Meu pai falou. É o seguinte, no dia que eu batizei você, eu prometi para você, prometi para sua mãe, prometi para aquela igreja inteira, prometi para Deus, que eu ia criar você nos caminhos do Senhor. Então, engole o choro, para de coisa, que aqui em casa tem isso. Então aqui eu, pastor da igreja, meu pai hoje morre de orgulho de mim. A minha mãe pediu para mim para eu mandar o calendário da igreja, porque ela quer saber das coisas. Quer saber das coisas. Por que meu pai fez isso? Porque meu pai tem tempo com Deus. E quanto mais tempo a gente tem com Deus, mais a gente teme o Deus que tem o tempo em suas mãos. Portanto, desliga o celular, sai da televisão, diminui a carga de trabalho, mas tenha tempo com a sua família de oração, de leitura bíblica. Pais, por favor. Maridos, leiam a Bíblia com suas esposas. Tenham tempo com Deus. O problema daquele jovem não é que ele estava ansioso ou angustiado. O problema daquele jovem é que ele esqueceu quem era o Deus do tempo. E ele foi se afastando e se afastando do Senhor. Deus está te chamando. E chamando da seguinte forma: vinde a mim, tu, que estás cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Abaixe sua cabeça. Senhor Deus, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor, porque somos falhos. Muitas vezes a correria, a pressa do dia a dia faz com que esqueçamos do que é mais importante. E Noé,
mesmo depois de ficar mais de 6 meses dentro da arca, ele não esqueceu o que era mais importante. E a primeira coisa que ele faz é te cultuar. Dar culto ao Senhor. Nos ajuda a gente entender que só é possível viver a semana quando começamos ela te cultuando na tua casa. Aqui, onde o nosso coração é realinhado no Senhor, tratado no Senhor, cuidado pelo Senhor. Não nos deixe cair na tentação de achar que o sucesso, a fama, a prosperidade financeira depende da força dos nossos braços. Não deixe. E faz-nos lembrar que o que é combustível para a nossa alma é o simples fato de orar e ler a Bíblia. Mas para isso tem que parar. Tem que desassossegar. Tem que desligar. Tem que entrar no quarto e se trancar. E ouvir o que o Senhor tem para falar para a gente. Fala com o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. E amém.